Qual a expectativa contra o Cabuloso? E aí, como é que vocês estão? Na paz? Sejam bem-vindos ao canal DNA Preto e Branco. Corinthians que vai pro Mineirão enfrentar o Cabuloso, né? Cabuloso. Pelo Brasileirão, certo? É a quarta rodada aí do Corinthians, né? Quarta rodada. O Corinthians tá com 3 jogos. Então vamos destrinchar aqui a arbitragem, retrospecto, provável escalação, né? As decisões que já foram feitas entre Cruzeiro e Corinthians. Mas antes, se você não segue nas suas redes lá, se possível, para fortalecer. E segue esse recadinho também aí. Aí, torcedor do Corinthians, que assim como eu já tá cansado desse monte de roubalheira dentro do Corinthians, más gestões que deixaram o Corinthians nesse buraco que ele tá hoje. Dê um pause no vídeo aí, abre o Google aí, digite lá www.expulsalja.com.br. Deixe seu voto lá, vai demorar 30 segundos. Para a expulsão dessas figuras nefastas aqui do Corinthians, beleza? Figuras essas que estão há décadas lá e só levaram o Corinthians para um buraco e cada vez mais fundo, beleza? Não vai demorar, é rápido e você deixa sua contribuição para que esse movimento cresça e quem sabe, né, um dia a gente veja esses caras longe do Corinthians, beleza? Vai, Corinthians! Pessoal, sei que é chato toda hora bater nessa tecla, só que se a gente não fizer a nossa parte, eles lá no Corinthians não vão fazer. Então, entre no Google aí, deixe seu voto, pô. É 30 segundos, você já deixa seu voto lá, sua contribuição, mesmo que de forma simbólica, pra gente mostrar a nossa insatisfação com a diretoria do Corinthians, beleza? Fechou, é isso, vamos lá. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, certo? É às 8 horas da noite com a transmissão do Premier, beleza? Corinthians que entra em 5º lugar com 6 pontos em 3 jogos, certo? Aí vamos lá, vamos já destrinchar aqui a arbitragem. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Assistente 1, Victor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. Assistente 2, Douglas Pagung, do Espírito Santo. Quarto árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro. E no VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, beleza? Esse Davi de Oliveira já apitou 5 jogos do Corinthians, sendo 4 vitórias, 1 empate, 1 pênalti marcado contra o Corinthians e 12 cartões amarelos distribuídos. Retrospecto até que comum, né? Geralmente a arbitragem que a gente traz aqui é sempre negativa, sempre tem alguma polêmica, sempre tem algum jogo específico que os caras batem a nave, esse daqui pelo visto não, né? Espero que continue, né? Pelo menos neutro, né? É o que a gente tem a pedir aqui. Beleza? Aí vamos lá, provável escalação do Corinthians. Hugo no gol, né? É unanimidade. Aí na lateral, Pedro Milans, acredito que ele entra em campo com Pedro Milans. Gabriel Paulista, João Pedro e Angileri, beleza? Aí na volância ali, Ranieri e Charles. Mano, quando eu vejo o Charles na provável escalação, já me dá náusea, tá ligado? Pô, nada contra a pessoa, é contra o jogador mesmo, que é grosso. É doido dentro de campo, mano. Parece uma carreta sem freio. Entendeu? É jogador que é burro, não tem o QI de jogo, não tem inteligência ali. Faz umas faltas toscas, desnecessária. É sempre isso, mano. Aí Carrilho e Bidon. Não sei se vai entrar Bidon ou Galo nesse jogo. Na frente, Vitinho e Pedro Raul, que é outra coisa que dá tontura, mano. Dá mal-estar. Não vai rolar, mano. Esse cara é grosso também, é lento, mano. Não serve pro Corinthians, mas, né? Não sou eu que sou executivo, não sou treinador, né? O que eu posso fazer? É deixar só a minha indignação aqui, é o máximo que eu posso fazer. E boa parte da torcida do Corinthians também, né? Porque vocês viram o gol que o Pedro Raul perdeu no último jogo, né? Então, pô, cartão de visita não precisa mais. Aí vamos lá, aqui é a parte interessante do vídeo, né? Que o pré-jogo aqui é completo, já falei. Desenrola as ideias da hora. Aqui eu deixo os cortezinhos lá nas outras redes lá, pra tentar trazer o pessoal de lá pra cá, mas eles não vêm. Eles querem ficar nos 15 segundos de vídeo, 20 e tal, mas beleza. Vocês que estão aqui, se puder seguir lá, vai ajudar. Eu sei que vocês continuam aqui. O pessoal que vem pro YouTube aqui geralmente quer um conteúdo mais completo, né? É mais engajado, lá é uma bagunça, é conteúdo em cima de conteúdo, mas beleza, né? A gente deixa um cortinho lá pra tentar trazer o pessoal de lá pra cá. Difícil de acontecer isso, mas firmeza, vamos indo. Retrospecto de Corinthians e Cruzeiro, são 98 jogos, sendo 41 vitórias do Corinthians, 24 empates e 33 vitórias do Cruzeiro, né? O Corinthians leva vantagem no retrospecto geral. São 237 gols marcados no confronto, sendo 124 do Corinthians e 103 do Cruzeiro, com a média de 2,42 gols por jogo. No Mineirão, que é onde vai ser o jogo,
São 38 partidas, sendo 12 vitórias do Corinthians, 9 empates e 17 vitórias do Cruzeiro. O Cruzeiro leva uma pequena vantagem no Mineirão, né? Comum, né? Nos faltou, nós também ter vantagem lá, né? Aí não dá, né? Aí beleza, maiores artilheiros desse confronto são Marcelinho Carioca, com 6 gols em 12 jogos, com a média de 0,50 por jogo. Craque Neto, com 5 gols em 8 jogos, com a média de 0,63 por jogo. E o Romero, o Romero, seu pai, 5 gols em 17 jogos, com a média de 0,29 por jogo. Legal? Maior série invicta do Corinthians contra o Cruzeiro são 8 jogos, que foi um período de 91 a 93, com jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil. Certo? Legal. Agora vamos para a parte, né, a parte mais nostálgica disso aqui, né? Corinthians e Cruzeiro já decidiram 2 títulos nacionais, sendo um Brasileirão e uma Copa do Brasil, né? No Brasileirão, que foi o de 98, acabou tendo 3 partidas, porque na época era o seguinte, eram 2 jogos, beleza? Só que se tivesse empate nos 2 jogos, era marcado um terceiro jogo, e geralmente esse terceiro jogo era marcado, né, com o mando do time que tinha a melhor campanha. No caso aqui, o primeiro jogo foi no Mineirão, com 2-2 no placar, certo? Esse jogo aqui o Corinthians saiu perdendo de 2-0, buscou um empate. O segundo jogo foi no Morumbi, com um placar de 1-1, legal? E aqui, nesse jogo, isso aqui a imprensa não te contou, com certeza, e nem vai contar, né? Ainda mais essa imprensa podre aí, que é anticorintiana. Mas a gente vai trazer aqui, porque aqui o conteúdo é completo, né? É sarcástico por hora? Sim, mas é completo, mano. Então, é isso. Esse jogo aqui foi 1-1. Mas pega a visão, olha esse impedimento aí que foi dado aí contra o Corinthians, né? Impedimento que marcaram no ataque do Corinthians. Olha esse impedimento grotesco que marcaram contra o Corinthians, veja só. Cara, isso aqui tinha 2 metros de posição legal, um erro, assim, pra época já era grotesco, né? Hoje em dia isso aqui, porra, se o Bandeira levantar a bandeira no lance desse hoje, ele tem que ser banido, mano, entendeu? Então esse gol do Corinthians foi anulado, o que manteve o placar em 1-1 e foi levado pra terceira partida no Morumbi. Terceira partida, o Corinthians foi lá e o cabuloso acabou ali, o Corinthians ganhou de 2-0. E detalhe, Marcelinho Carioca marcou gol nas 3 partidas, mano. Marcelinho que é ídolo máximo do Corinthians, né? O cara era decisivo, fazia gol em final. Gol de falta era com ele mesmo. Hoje a gente vê que dificilmente se tem batedor de faltas, né? Não só no Brasil, no futebol mundial mesmo. É raro. Não sei se os caras não treinam, não sei se a comissão não deixa treinar. Não sei, mano. Eu sei que deveria ter, mano. Isso aqui era muito foda nessa época, mano. Tinha vários caras que batiam falta. Marcelinho Carioca era o mestre, mano, era o professor disso aqui, fez vários gols de falta na carreira e ele marcou gol nos 3 jogos aqui, ó. Então o Corinthians foi campeão brasileiro, né, na ocasião bicampeão, em cima do Cruzeiro. Firmeza, aí teve a final da Copa do Brasil de 2018, né, que no Mineirão, o primeiro jogo foi 1-0 pro Cruzeiro, e no jogo de volta, tava 1-1 o jogo, né, aí anularam aquele golaço do Pedrinho, né, beleza, né. Contra o Corinthians, ninguém faz oba-oba, ninguém fala nada. E no fim das contas, o Cruzeiro acabou fazendo um gol e vencendo a partida e sendo campeão dessa edição da Copa do Brasil, né? Mas eles não fazem questão de falar isso aqui, mas a gente vem e fala, né? Tem que falar porque agora reclamaram de novo, né? Ano passado, né? Não, o Cruzeiro vai atropelar o Corinthians, o Cruzeiro vai despedaçar o Corinthians e tal. Aí a gente viu no que deu, né? E o Corinthians passou pelo Cruzeiro, né? No segundo jogo, o Cruzeiro embaçou o jogo, conseguiu a vitória, foi pros pênaltis. Nos pênaltis a gente eliminou os caras com um roteiro escrito... Parece que foi escrito nas paredes lá do Egito, lá, porque foi roteiro de filme contra o Cássio, que defendeu a primeira batida do Yuri. Depois a gente foi lá e reverteu o placar. E fomos pra final e acho que desses 3 jogos, né, 3 ou 4, né, no caso, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro foi o adversário mais difícil na Copa do Brasil. E, né, pra quem, na época, parece que faz vários anos, né, faz 1 mês e meio atrás. Pra quem for que o Cruzeiro ia despedaçar o Corinthians e tal, levaram aí seu bônus, né, seu brinde gratuito e tiveram que aguentar o Corinthians campeão. E o Tite, né, vai enfrentar o Corinthians, né, vai ter de ansiedade de novo, né, vai ficar ansiosinho de novo não, né, porque pra vir pro Corinthians parece que sentiu a pressão e não quis, né, negou 3 vezes o Corinthians, o Tite que se alçou a carreira dele através do Corinthians, né, que antes do Corinthians o Tite não era ninguém, beleza, a gente tem respeito pelo que ele ganhou no Corinthians e tal,
foi pra seleção, até fez um bom trampo lá, mas nas horas decisivas não aguentou. E depois voltou, né? Aí falou no podcast aí que não ia trabalhar em clube nenhum, podia chamar ele de mentiroso e tal, e não... Logo após foi pro Flamengo, né? Porque tava tendo, né? Tinha um elenco forte, né? Deu as costas pro Corinthians, já se tá no ostracismo, mano. Tá lá com a corda no pescoço, a torcida já tá querendo matar ele também lá, porque parece que ele tem 10 partidas lá, 10, 11, com 6 vitórias, 5 derrotas e um empate. Retrospecto horroroso, né? Pra um treinador que, né, tem esse gabarito de ser ex-seleção, né? Ex-campeão do mundo, com o Corinthians e tudo. Mas o destino, ele trata muito bem aqueles que dão as costas, né? Pra aqueles que te ajudam, né? Então, Tite vai enfrentar o Corinthians, né? Vamos ver no que vai dar. Esse jogo é no Mineirão, vai ser um jogo difícil. O Corinthians vai entrar com esse time alternativo possivelmente. Tudo bem que as peças aqui, tirando o Charles e o Pedro Raul, né? Que isso daqui não tem condição. São boas peças, são bons jogadores, só que às vezes falta entrosamento, né? Como a gente viu no último jogo contra a Portuguesa. Os caras que estavam em campo, a gente sabe que tem um bom futebol, só que às vezes a falta de entrosamento entre eles faz eles entregar aquela partida horrível, né? Horrorosa que foi contra a Portuguesa. Então, o Corinthians agora tá reformulando reformulando não, né? Tá reforçando seu elenco, só que tem que entrosar os caras. Então, as peças são boas, porém o entrosamento ainda não é dos melhores. O jogo é fora, difícil, o Cruzeiro é um bom time, tem boas peças lá, os caras vão vir pra dentro. Os caras estão mordidos ainda, né, com aquele jogo. Então, o Corinthians tem que entrar com toda a cautela nesse jogo. Um empate lá não é um mau resultado, né, dadas as circunstâncias aí. Vai jogar com um time que, peça por peça, é melhor. Vai estar jogando fora de casa, né. Então, um empate lá não seria um resultado ruim. Se trazer a vitória, é show de bola, mano. Show de bola, como eu falei. Prioridade é o Brasileirão. Tem que pontuar agora, porque esses pontos agora faz falta no final. Então, foco no Brasileirão. Foda você botar fé com esses caras aqui, Charles e Pedro Raul, mas é o que tem, né? Então, esperamos que esses caras aqui façam um jogo nota 5, né? Que talvez seja o teto deles ali, no auge de um jogo. E é isso, mano. Esse é o pré-jogo. Depois do jogo, estaremos de volta aí. Firmeza, mano? Vai, Corinthians!